que você acha que seria bom para você falar de uma forma assertiva, ou seja, que você vai atingir os melhores resultados para ambas as partes, para você e para o outro também. Antes de eu falar com você, já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. O vídeo de hoje, então, ele é baseado no livro Comunicação Não Violenta. E o que seria, primeiro, para a gente pensar juntos aqui, o que seria uma comunicação violenta? Comunicação violenta é aquela carregada por críticas, por julgamentos, de uma forma tóxica e abusiva muitas vezes para o outro. É uma comunicação em que eu vou falar de uma forma que o outro saia pesado. Ele vai sair de uma forma diferente, no mau sentido, uma forma diferente de como ele chegou antes de estar perto de mim. E o que seria então a comunicação não violenta? A comunicação não violenta, ela é exatamente o oposto. Ela é aquela em que eu vou procurar falar sem ofender o outro e também o outro não me ofender. Então, eu também não aceitarei a ofensa do outro. Talvez você já tenha ouvido alguém falar, ou você mesmo já falou essa frase de que você fala com o outro exatamente da mesma forma como ele fala com você. Então, eu devolvo aquilo que eu recebi. E a grande pergunta é o quanto isso faz bem para você. Ou seja, no final de tudo, o que isso te alimentou? Se foi esse tipo de comunicação que você utilizou, essa comunicação violenta, em que você xingou, devolveu na mesma moeda com que o outro fez com você. Na verdade, o que você precisa pensar é o que isso trouxe para você. Porque você não vai conseguir mudar o outro. Você consegue mudar a forma como você fala. Mas você sabia que a forma como você fala com o outro, mesmo que você não vá mudar esse outro, ela pode influenciar a forma como esse outro vai te devolver? Ou seja, uma pessoa chega ali brigando muito com você. É capaz de, se a sua forma de falar for calma, baixa, um tom mais tranquilo, é possível que até com o tempo ali daquele diálogo, aquela conversa comece a se apaziguar, a diminuir o tom daquela violência que está naquela comunicação. Só que mesmo assim, se essa pessoa ela não abaixar o tom com você, ok, você também não precisa ficar ali recebendo aquelas ofensas. Então, a comunicação, ela é uma via de mão dupla. O ideal é que eu tentei daquela primeira forma, a pessoa não retrocedeu, então aquela comunicação, ela é interrompida. Ok, eu entendo isso. A grande questão é, como que você vem se posicionando? É apenas dessa forma reativa ou de fato você está procurando criar uma espécie de atmosfera ao seu redor? E você pode falar assim: ah, Natasha, você está agora defendendo que eu tenho que falar calmo com todas as pessoas, mesmo com pessoas grosseiras. A grande questão é a forma como você se coloca, que vai muito além da forma como o outro responde. Então, é aquilo, eu não quero aceitar, claro, ser ofendida, mas eu também não preciso ser reativa a todo momento, porque se a gente parar para pensar, o que a reatividade ela traz em troca para você? Qual é a moeda de troca dessa raiva que às vezes você entregou de volta para a pessoa? Às vezes vem um sentimento de culpa, às vezes você ficou culpado. Por que eu falei daquela forma com aquela pessoa? Ou às vezes você ofendeu além do ponto. Nossa, mas eu falei coisas que eu não deveria ter falado. Eu acho que eu exagerei, peguei pesado. Então, são sentimentos que começam a trazer angústia. É uma resposta à comunicação do outro, mas que te trazem alguma angústia. E você já ouviu aquela frase que diz: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca do homem. Isso sim que o contamina. Então, essa fala que você tem muitas vezes, na verdade, ela faz mal a você próprio. Você já parou para pensar no poder das suas palavras sobre você própria? É sobre isso que a gente está conversando então aqui. É sobre o poder das suas palavras, primeiramente sobre você. E depois também sobre o outro, porque a sua palavra ela pode impactar a reação do outro. E mesmo assim, se ele não mudar, ok, você pelo menos fez a sua parte. Então a gente está falando de uma responsabilidade individual de cada um.
Nesse livro da comunicação não violenta de Marshall Rosenberg, inclusive lá no prefácio, quem escreveu o prefácio foi o neto do Gandhi. Ali ele prega então uma filosofia que vem dizendo o que para nós? Seja a diferença que você quer ver no mundo. Você dar o primeiro passo. E muitas das vezes esse primeiro passo, se a gente parar para pensar, ele é um passo de a gente retroceder. Às vezes nos calarmos na hora que a gente queria falar. Eu sei que é difícil. A gente precisa de fato exercitar. E essa responsabilidade, porque você precisa pensar na consequência que tudo isso vai gerar em você, primeiramente. Porque eu posso responder e na hora me sentir vingada, justiçada. Só que depois pode ser que aquilo remoa alguns pensamentos que fiquem ali ruminando na minha cabeça. Então, será que valeu a pena essa resposta, esse contra-ataque tão frontal? É sobre isso que você precisa pensar e tomar a responsabilidade para você. O ideal é que todo mundo pare para pensar isso. Eu tenho responsabilidade na minha forma de falar com o outro. Seria perfeito se todo mundo pensasse isso. Mas comece por você. Por quê? Porque o que você fala vai gerar algo sobre a sua própria vida. Eu acredito que até aqui você compreendeu, então, sobre a comunicação não violenta. É exatamente aquela em que eu vou procurar não ferir o direito do outro e também não aceitar ser ofendido. É uma via de mão dupla nessa comunicação. Começando ali pela minha autorresponsabilidade de começar dando ali o meu primeiro passo, que vá, no final, me gerar uma consequência um pouco mais agradável. Agora, como que você vai ter essa comunicação não violenta? Lá no livro do Marshall Rosenberg, ele traz 4 principais elementos dessa comunicação. Como que você faz então? Eu vou te explicar esses elementos dando um exemplo. Esse exemplo é o seguinte: vamos imaginar que você marcou com uma grande amiga sua de tomar um café com ela. É uma amiga que você não via há anos, era uma amiga de faculdade, por exemplo, que você não via há muito tempo. E aí, chegou aquele grande momento de vocês se encontrarem e a amiga, ela ia passar para te buscar de carona até esse café. Só que ela está demorando muito, ela está demorando tanto. E aí existem diferentes reações que você pode ter nesse processo. Você pode ficar muito inquieta porque essa amiga está demorando, gerar ali um processo de ansiedade, até de tristeza. E vamos dizer que nesse meu exemplo aqui, você possa ter pensado: nossa, minha amiga não tem consideração por mim, ela tá demorando tanto. Sabe o que é? No fundo, ela não gosta de mim. Ou seja, essa pessoa começa a ficar com muita raiva, aqui no meu exemplo, e aí, quando essa amiga chega, ela começa a discutir com a outra. Você não tem consideração comigo, por que você se atrasou? Na verdade, você não queria nem vir, eu já sabia desde o começo. E aquilo tudo virou uma grande confusão, um grande conflito aqui no meu exemplo. Como que a gente poderia colocar aí o tempero da comunicação não violenta? Primeiro elemento é observação, é olhar sem julgamento. Por que será que a minha amiga está atrasada? Olhe apenas para a descrição dos fatos. E uma outra dica de comunicação, que ela é muito simples e ela evita muitos conflitos, é: pergunte para o outro se ele está realmente pensando aquilo que você acha que ele está pensando. Ou seja, amiga, por que você está atrasada? Ou você pode ligar e falar: oi, amiga, tudo bem? Onde você está? Por que essa demora? O que aconteceu? Então, quando você pergunta, você vai ter um fato observável, sem julgamento. E aí, pode ser que quando essa amiga chegue, você exerça o segundo elemento, que é o seu sentimento. Você pode até mostrar para ela, então, que: poxa, amiga, quando você começou a demorar, eu comecei a ficar ansiosa. Ou seja, você identificou qual foi o sentimento que tudo aquilo estava gerando para você. É um segundo ponto importantíssimo da comunicação, você ser transparente ali com aquela pessoa, inclusive dos seus sentimentos. E você fala: amiga, eu realmente senti ali uma ansiedade, eu comecei até a ficar triste, e aí passou até na minha cabeça que você nem gostava de mim. Você está sendo ali sincera com aquela pessoa de tudo que está passando dentro de você. E aí entra mais um elemento, que é o terceiro elemento aqui da comunicação não violenta, que é a necessidade, que é a sua necessidade de ter uma aceitação, de ouvir, por exemplo, da pessoa que ela se importa com você. E aí você pode colocar essa sua necessidade: amiga,
eu preciso que você me fale se você realmente quer estar aqui nesse café, se isso aqui é importante para você. Se a gente marcar uma próxima vez, você me fala isso, ou então ali na hora você fala, para você está sendo importante estar aqui nesse momento. Se você tem essa necessidade, você precisa ouvir isso do outro, você pode perguntar. Se a sua necessidade é de ter a certeza de que a pessoa quer estar ali, você pode perguntar, você quer estar aqui? Porque isso vai, de fato, fazer com que essa sua necessidade seja respondida. E você faça ali aquela pergunta e ouça a verdade e não fique apenas com ruminações e pensamentos que são chutes e podem levar a apenas algum conflito. E o quarto elemento, eu acabei já falando aqui, que é o pedido. É você pedir para o outro ajuda ali com aquela necessidade. Então você falou, por exemplo, na próxima você pode me dizer se aquilo está sendo importante para você, no nosso próximo café, enfim, então peça para esse outro. Especialmente esses 4 elementos aí, eles caminham com maior profundidade ainda quando a gente está falando de relacionamentos afetivos, amorosos, em que é interessante sim que para que haja uma maior afinidade, que você possa exercitar essa comunicação transparente o máximo possível para reduzir ao longo do tempo o número de conflitos. Porque a ideia de um relacionamento saudável é que podem sim haver pontos ali, opiniões diferentes, mas que vocês consigam se comunicar para que a intimidade, o relacionamento não seja estragado por conta de uma falta de comunicação. Então aqui são diversos elementos que você pode ir aí refletindo, que a comunicação não violenta pode contribuir para relacionamentos mais saudáveis. E esses elementos, eles são super importantes para a gente poder ir exercitando com responsabilidade, percebe? São os passos que eu dou para viver uma vida mais saudável, com mais qualidade de vida nos meus relacionamentos. Eu espero que você possa fazer reflexões a partir desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, te convido a compartilhar com outras pessoas que também precisam aprender sobre comunicações mais assertivas, que de fato vão corresponder às suas necessidades e às necessidades do outro também. Que não venha ferir nem gerar conflitos entre as partes. E se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e até os próximos vídeos.